Ação. Gravando. Então, ficou bora, né? Gravando! Gravando! Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão eu já vi pior. De endoidecer, gente sã. Espera que o sol já vem. Essa música você já deve ter escutado em algum lugar. Renato Russo. E por que a aula de hoje começa com a música do Renato Russo? Porque a aula de hoje nós trabalharemos figuras de linguagem ou ainda figuras de estilo. Mas para falar de figura de linguagem, eu tenho que relembrá-los de um conteúdo anterior, o conceito de conotação e denotação. O conceito de denotação é o conceito literal, conceito de dicionário, aquilo que o dicionário vai trazer como conceito. Por exemplo, eu tenho aqui uma lâmpada, a lâmpada. Bom, e aí o dicionário vai trazer o conceito de lâmpada para mim, ok? Então, aquilo que o dicionário disser que é lâmpada, esse é o conceito literal, beleza? E aí eu vou chamar esse conceito de conceito denotativo, pois assim o dicionário expressa, beleza? Lâmpada, dicionário, denotativo, tranquilo. Agora pensa que uma outra situação, agora o conceito conotativo. Eu tenho aqui agora, sei lá, de repente sou professor, tá aqui, sou professor. E aí eu falo assim, professor, você é uma lâmpada na minha vida. Ou você é uma lâmpada para a minha vida, não sei. Algo assim. E aí, quando eu falo, professor, você é uma lâmpada na minha vida, o que eu quero dizer com isso? Certo? Então a figura de linguagem, ou ainda a figura de estilo, vai trabalhar tem essa característica de trabalhar com um modo não convencional com que as palavras são trabalhadas. Ou seja, ela retira a forma do dicionário e dá um outro valor, dá um outro significado. Beleza? Isso é figura de linguagem. Nós trabalharemos ao longo dessas aulas, porque elas se dividem, né, em quatro grupos distintos. Aí eu tenho figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sintáticas e ainda as figuras fonéticas. Eu pretendo trabalhar com vocês as figuras de palavras nesse primeiro bloco, tá ok? Primeiro grupo, então, figuras de palavras, certo? E aí eu vou ter nesse grupo a comparação. Comparação seria a aproximação de dois termos ligados por um conectivo, e grave isso, tá? E grave isso em comparação, porque na comparação eu tenho a ligação de dois termos por meio de um conectivo, por haver entre eles uma relação de semelhança. Então, se eu falo assim, professor, você é como... Deixa eu ver um exemplo aqui. Professor, você é como... Ai, meu Deus. Fala um exemplo aí, gente. Deixa eu pensar em um exemplo. Produção, um exemplo rápido. Professor, você é como um Schumacher. Aí vocês vão falar, quem é Schumacher? Schumacher é um corredor, tá? de Fórmula 1, é um piloto de Fórmula 1. E aí eu falo assim, professor, você é como um Schumacher. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu corro como Schumacher, beleza? Por quê? Porque tem uma relação de semelhança, estou me comparando a Schumacher, tá? É só lembrar do como. Sempre que existir esse conectivo, é porque nós estaremos ligando duas coisas por haver entre elas uma característica próxima, tá ok? Isso é comparação. A outra figura seria a metáfora. Metáfora é uma espécie de comparação subentendida ou implícita. Por quê?
porque eu também tenho aqui a aproximação de dois termos, mas agora ele é empregado num lugar de outro, certo? Não tem agora o conectivo. Eu substituo agora esse como por realmente pelo verbo é. Então eu falo assim, professor, você é um Schumacher, cara. O que eu quero dizer com isso? A mesma ideia. Eu sou Schumacher? Não sou Schumacher, eu sou o professor Ezequiel. Mas eu tenho uma característica que lembra o Schumacher, e aí você fala, professor, você é o Schumacher, né? A galera que gosta do futebol aí você fala, poxa, você é o Neymar, hein, cara? Você é o Messi, joga muito. Por que isso? Porque há uma característica em você que lembra esses jogadores, beleza? Então, nossa próxima figura, metonímia. Metonímia consiste na substituição de um termo por outro, por haver entre eles uma relação lógica, por existir entre eles uma relação lógica. E aqui eu tenho o autor pela obra. E eu chego aqui para vocês e falo assim, li Graciliano Ramos. Eu li Graciliano Ramos, peguei, comecei a lê-lo. Não fiz isso. O que eu fiz então? Eu li a obra de Graciliano Ramos, o livro de Graciliano Ramos, ou ainda ouvi Renato Russo. Só eu cheguei lá no túmulo de Renato Russo, fala aí, Renato, me ensina a compor, pelo amor de Deus. Não fiz isso. Coloquei o CD do Renato Russo e comecei a ouvir aquelas músicas maravilhosas. Enfim, autor pela obra é a substituição, então, do autor pela obra dele, tá ok? Continente pelo conteúdo. Você chega para mim na manhã de sexta-feira, você fala, nossa, professor, estou com tanta fome, eu vou comer uma panela de galinhada. Você vai comer uma panela de galinhada? Não, você vai comer a galinhada que está dentro da panela. A parte pelo todo. Aí eu chego para vocês e falo assim, gente, vamos ajudar aquelas pessoas, eles não têm um teto, elas não têm um teto para morar. Elas vão morar em um teto, em cima de um teto? Não dá, né, para eles morarem em cima de um teto. Logo eu substituo o teto por casa. Tem ainda efeito pela causa. Pelo seu suor você comerá. É pelo seu suor que você vai comer? Não, mas significa dizer o quê? Esse suor é pelo trabalho, beleza? Você vai comer por causa do seu trabalho, não pelo suor em si, beleza? Ainda temos mais na verdade, nós temos várias metonímias, tá? Porque existem vários termos que têm essa relação lógica. O instrumento por quem o utiliza. Então, eu falo assim, esse pincel pinta quadros maravilhosos. É o pincel que pinta? Não, quem pinta? O pintor, obviamente, certo? O abstrato pelo concreto. A juventude anda muito aflita. É a juventude? Não, na verdade é a juventude, né? Mas essa juventude substitui o concreto, que seria os jovens, beleza? Então, metonímia é basicamente isso, a substituição de um termo por outro, por haver entre eles uma relação lógica, beleza? Próxima figura de linguagem, deixa eu ver, é a perífrase. Perífrase, cara, como que eu posso definir perífrase para vocês? A perífrase, ela pode ser definida como um lugar ou uma pessoa, tá? Mas quando se trata de pessoa, o termo correto não é perífrase, é autonomásia, certo? Mas vamos falar da perífrase primeiro. A perífrase, pensa em uma pessoa que gosta de apelidar os outros. A perífrase consiste basicamente nisso. Alguém colocou um nome em alguma coisa e isso pegou, certo? E as pessoas começaram a falar e todo mundo fala.
porque e já não conhece mais, ou até conhece, né, o nome original, mas quando você coloca esse outro nome, todo mundo entende do que você está falando. Então, se eu falo assim, a cidade, eu vou para a cidade maravilhosa em dezembro. Qual é a cidade maravilhosa que você conhece? Rio de Janeiro. Vou para a cidade luz. Qual é a cidade luz? Paris. Entende? Alguém colocou esse nome e as pessoas aprenderam, e quando alguém fala, não é estranho porque você conhece. Então você tem essa substituição aí de termos, porque alguém tornou esse termo muito conhecido. Para pessoas, eu vou caracterizar como antonomasia, e aí é um apelido que também deixou essa pessoa conhecida ou famosa, beleza? Então eu tenho aí Pelé, o rei Pelé. Bom, todo mundo sabe que o nome de Pelé não é Pelé, é Edson, não é isso? Mas todo mundo conhece como Pelé. Quem mais? O rei do pop morreu. Quem é o rei do pop? Michael Jackson. O rei do rock também morreu. Quem é o rei do rock? Elvis Presley. Então, são termos que tornaram as pessoas conhecidas, famosas, beleza? Só não confundir aí, porque quando se trata de lugares, o termo apropriado é perífrase, quando se trata de pessoas é antonomásia, beleza? Outra figura agora é a catacrese. Catacrese, ela é utilizada, é uma palavra que substitui outra por uma deficiência no léxico da língua. Então não existe uma palavra mais apropriada e você pega meio que emprestado algumas palavras para definir outras. Como fala assim, tira o pé do braço da poltrona, a asa da xícara está quebrada, pegue para mim um dente de alho, certo? Percebe que isso que ocorre ali um empréstimo de algumas palavras, porque de fato existe uma falta, né? Uma pobreza no léxico. Não existe palavra própria para determinar alguns seres. E a gente pega de fato emprestado algumas palavras por falta de uma palavra própria, tá ok? Para determinar. Bom, para terminar nossa aula agora, sinestesia, beleza? A sinestesia, ela vai trabalhar com os nossos sentidos, certo? Visão, olfato, paladar, etc. Então, em um termo técnico, a sinestesia consiste na união de palavras que revelam impressões sensoriais diferentes, beleza? Então, um exemplo, a gente pode colocar como exemplo aí, o cheiro doce verde do capim trazia recordações da minha infância, né? Aí a gente tem a mistura dos sentidos aí, o cheiro, né, ligado ao olfato, tem aí o verde ligado à visão, e tem o doce ligado também à sensação gustativa, beleza? Sinestesia é basicamente isso, você tem a reunião, né, de impressões sensoriais diferentes, né? Aquele abraço gostoso me acalmou, né? Então você tem aí a mistura de impressões sensoriais, beleza? Valeu, te encontro no exercício lá na plataforma e até a nossa próxima aula.